Tito preparou um documento no LibreOffice e pretende enviá-lo para várias empresas. Como essas empresas possuem diferentes plataformas computacionais com diversos tipos de dispositivos, é preciso que esse documento esteja gravado num formato de aceitação universal. Nesse caso, o mais adequado seria o formato letra A, .docx, letra B, .jpg, letra C, .pdf, letra D, .txt, letra E, .xlsx. Bem, pessoal, para resolver essa questão tem que ficar muito atento no enunciado, porque eu vi muitos comentários dessa questão e o pessoal aqui me indagando sobre essa questão em relação a formatos universais. Por exemplo, quer ver? Como a questão falou que o Tito preparou um documento no LibreOffice e ele quer enviar esse documento, mas ele quer enviar num formato, como ele diz, de aceitação universal para documentos. A palavra está lá, a questão foi clara, documento. Por exemplo, a letra A, docx é documento? É, mas não é documento de aceitação universal, porque docx é um padrão do Microsoft Office Word. Embora vários programas possam abrir o .docx, ele não é considerado um padrão de aceitação universal. Ele é mais específico de um determinado programa chamado Microsoft Office Word, embora outros programas como o próprio LibreOffice Writer pode abrir ele também, certo? Mas não é de aceitação universal. Agora, o JPG, esse é específico para imagens, e a questão tinha falado sobre documento de uma forma geral, e esse documento pode ter imagens, pode ter textos, pode ter gráficos, a questão sequer cita se tem texto, Diz Tito preparou um documento no LibreOffice e pretende enviá-lo para várias empresas. Como essas empresas possuem diferentes plataformas computacionais com diversos tipos de dispositivos, é preciso que esse documento seja gravado num formato de aceitação universal. Percebe? Não há nada no texto, não há nada no enunciado falando que tem texto no documento, mas podemos imaginar que pode ter texto, pode ter imagem, pode ter gráficos, pode ter tabelas, porque é um documento, não é um arquivo de texto. E por que eu estou dizendo isso? Porque o formato da letra C de Canadá, que é o PDF, que é o gabarito da questão, significa justamente Portable Document Format, que é um formato de documento portátil, que é um formato de aceitação universal, onde as pessoas podem receber esse arquivo PDF, independente se tem LibreOffice Writer, se tem Word instalado ou não, eles conseguem ler esse arquivo PDF. Hoje em dia, todos os navegadores também já estão preparados para ler arquivos PDF. Os próprios sistemas operacionais já estão preparados para ler arquivos PDF. Portanto, de fato, ele se transformou num padrão de aceitação universal, porque o PDF aceita imagens, gráficos, tabelas, texto, que é documento, como a questão tinha pedido. E aí que eu chego no ponto, por que a resposta não é a letra D de Dinamarca, TXT? Porque TXT também é um formato de aceitação universal, só que TXT é somente para texto. E não é porque a questão disse documento que já está indicando que só tem texto, ou sequer se tem texto. A questão fala documento, e quando eu entendo documento, o documento pode ter texto, pode ter imagens, gráficos, tabelas, e o TXT é um padrão somente texto. É a mesma história do JPG. JPG é formato de aceitação universal? É, mas é somente para imagem. O TXT é formato de aceitação universal? É, mas é somente para texto. Para documento, que envolve texto, imagens, gráficos, tabelas, entre outros recursos, é o PDF de aceitação universal, porque eu não estou falando só imagem, só em texto, eu estou falando em documento, que é o que a questão pediu. E por que não a resposta da letra E? Porque XLSX é um padrão do Microsoft Office Excel, é específico de planilha de cálculo, assim como o DocX é específico de um processador de textos chamado Word, né? Também não é um formato universal para documento, como a questão pediu. Letra C de Canadá, então, sem dúvida nenhuma, o mais adequado aqui para a resposta desta questão. Certo, pessoal?